Irmãos, quando você de fato visitar uma célula e entender o poder que a célula tem na sua vida, o poder que a célula tem de te esticar, como que é lindo ver as suas feridas curando alguém, no olho, todo mundo de Havaiana, compartilhando o pão da padaria. Meu irmão, isso é poderoso demais. O que você tem hoje que Deus pode usar? O seu tempo. Não, Marina, não tenho tempo, mas a célula é 1h40. Você vai e volta de uma célula. Ela, inclusive, é perto da sua casa. O Rio de Janeiro inteiro tem. Como assim não temos tempo para entregar para o Senhor aquilo que o Senhor já nos deu? Talvez o que você tenha para entregar para o Senhor seja o básico, o dízimo e a oferta. O Senhor te deu condições financeiras, o Senhor te colocou como mordomo daquilo que Ele tem entregado a você e você está retendo só para você. Ei, o Senhor te colocou como administrador de um dinheiro que é dele. Nós entregamos o nosso dízimo dizendo, tudo que eu tenho, foi exatamente o que cantamos, tudo que eu tenho, Jesus, é teu, minha casa, meu dinheiro, meus recursos, é tudo do Senhor. Eu devolvo para o Senhor aquilo que já é teu, e eu não quero administrar isso aqui sem antes ouvir o que o Senhor espera de mim na administração desse dinheiro. O que você tem? Quando eu cheguei nessa igreja, aos 14 anos de idade, ontem, né? Eu não fazia ideia do que fazer. Na minha antiga igreja, eu já tinha tentado cantar, mas só deixavam eu cantar porque eu era filha do diácono. Eu não canto bem. E aqui eu falei, o que eu vou fazer aqui nessa igrejinha de 250 pessoas? O que eu vou fazer aqui? Irmão, meu pai, em um momento da nossa igreja, nós estávamos construindo o templo do Rio Mar e a gente precisava, então, montar e desmontar todo o equipamento de som em um salão de festa. Todo domingo montava, depois do culto, desmontava e levava. Meu pai começou a ajudar nisso, eu comecei a ajudar meu pai nisso. Alguns meses depois, eu estava na câmera, eu estava no som. Eu fui entender o que Deus tinha para mim e estava ajudando nas áreas que a igreja precisava. Eu sabia mexer com som? Óbvio que não. Eu sabia mexer com a câmera? Óbvio que não, mas eu estava disponível. E ajudamos a beça. Teve uma época que a gente tinha 3 cultos, uma correria, e eu amava. Enquanto eu servia ao Senhor na igreja, eu era blindada de muitas situações do mundo. O tempo foi passando, me tornei uma líder de célula, aos 15 para 16 anos de idade. Ali na célula, Deus falou comigo, olha, eu estou te chamando para cuidar de gente. Deus não falou que eu ia ser uma pregadora, Deus não me falou que eu ia ser pastora de adolescente, Deus falou que Ele estava me chamando para cuidar de gente. Falei, Deus, hoje o que eu tenho de gente é essa célula aqui com 5 jovens da minha idade. Então é isso que eu vou fazer para o Senhor. O tempo foi passando, aquelas células foram multiplicando, a gente tinha o sonho de ganhar Jacarepaguá para Jesus. Fui para a faculdade, apareceu um seminário aqui na igreja, um seminário integral. Eu vinha todo dia para cá no seminário integral, depois do almoço eu ia para a minha faculdade. Era o que o Senhor havia me chamado para fazer, era o jeito que eu podia e era assim que eu fazia. De manhã seminário, de tarde faculdade, à noite visitando célula. Aí o pastor Josué me deu um dia uma missão, tinha uns 23 anos. Olha, tem uma campanha Casa de Fé, parecido com Casa de Paz. E a gente precisa que a igreja toda faça isso. Falei, meu Deus, e agora? Mas ele pediu, eu estou disponível. Quando a gente fez o 2º ano do Casa de Fé, o pastor José me ligou. Mário, o líder de adolescente da igreja foi embora. Não deixou ninguém. Só tem você. Não foi assim um anjo de Deus. Não foi assim uma coisa pirotécnica. Você vai ser pastora de adolescente. Não, gente, foi uma alegação do pastor Josué. Maria, não tem outra pessoa, tem você agora. Você vai ser pastora de adolescente. Líder de adolescente da igreja. Cheguei numa sala com 50 adolescentes e não sabia o nome de ninguém, não conhecia ninguém. Hoje, eu sou a pastora de adolescente mais feliz do mundo.
Minha garganta ainda está ruim por causa do acampamento de carnaval? Está, mas eu estou feliz da vida. Foram 650 adolescentes que podiam estar pulando o carnaval do mundo e estavam pulando para Jesus. Eu danço no sepulcro que eu vivi. Eu não sei se você prestou atenção nessa música, mas toda vez que essa música tocava, os adolescentes pulavam cantando. Hoje eu danço no sepulcro que eu vivi. Eu falei, o Senhor libertou esse adolescente da morte. Por quê? Porque um dia uma menina ajudou o pai no som. Eu não sei aonde Deus vai te levar. A pergunta é, você está disponível para que Ele te use hoje, na área que pode hoje? O Ministério Kids está precisando de ajuda, a técnica está precisando de ajuda, a sua célula está precisando de ajuda. Dezenas de ministérios nessa igreja precisam da sua ajuda. Você tem tudo que o Senhor precisa e Ele pode usar hoje e agora. Meu convite para você é chegar na sua casa hoje e falar, Deus, o que eu tenho que o Senhor pode usar e eu não entreguei para o Senhor ainda. Agora, uma outra coisa que esse texto me ensina é que tem hora que a gente vai ter que ser corajoso para ir para o outro lado. Quando Jesus pede para esses discípulos jogarem a rede para o outro lado, e eles dizem que já fizeram isso, na verdade, o outro lado, ou o lado mais fundo, também tinha a ver com uma situação de perigo. Naquela época, o mar era uma coisa que não tinha sido estudada ainda. O mar era duvidoso. Tinham muitas cartas náuticas que desenhavam monstros no mar. O mar trazia medo. O que pode haver do outro lado? O que pode haver no lado mais fundo? Então, quando Jesus fala para os discípulos irem para esse lugar novamente, Ele está dizendo, olha, não importa quanto medo você tenha, existe um lugar que você precisa ir, e esse lugar é o outro lado, esse lugar é um lugar mais fundo. Muitos querem ser usados por Deus, poucos querem pagar o preço de ir para o lugar mais fundo. E o lugar mais fundo que eu quero te dizer hoje não é sobre o quanto você pode doar para o Senhor, não é sobre quanto tempo você pode doar para o Senhor. O lugar mais fundo é o quanto o Senhor pode acessar o seu coração para ser usado por Ele. Porque quando servimos ao Senhor, fazemos tudo para a glória dEle. E se a gente não está disponível para que o Senhor invada o nosso coração por inteiro, meu irmão, aí a gente acaba trabalhando para a gente mesmo. Aí a gente acaba trabalhando para ganhar aplauso das pessoas para nós. Um serviço feito para o reino de Deus precisa ser feito a partir de um coração que tem fome e sede de Deus.